Graça e paz. Amém. Tudo bem, igreja? Tudo na bênção? Amém. Aleluias. O povo está se chegando. Irmãos, Deus é maravilhoso, tremendo, né? Esse mês, eu tentei me preparar antes. Deus é sempre bom comigo, irmãos. Eu fui pedir para o Senhor falar comigo e Ele me deu essa mensagem. E na pregação do pastor, que era, vamos ver se os irmãos vão lembrar, generosos em dar, prontos a repartir. Então, nessa pregação, né, o Senhor falou muito com o nosso coração, né? E bateu bastante do que o Senhor tinha me dado, né? Então eu creio, irmãos, que o Senhor, Ele tem algo a tratar ainda no nosso coração, né, em relação a tudo isso. Porque a palavra de Deus, né, ela sempre tem um propósito. Né? Esse Senhor tem dado essa liberdade, né, para nós, de falar a palavra dele aqui, é porque a igreja está precisando, né, irmãos? Então, o tema que o Senhor me deu é: onde está o seu tesouro? Vamos abrir lá em Mateus 6, a partir do 19 até o 24. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam e furtam. Não acumulem para vocês tesouros, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém? Jesus trouxe essas verdades no Sermão do Monte. E hoje eu percebo, irmãos, quanto é importante, né, esse ensinamento para nós. A nossa origem pecaminosa tende a nos atrair para as coisas deste mundo, amém? Por outro lado, para mantermos firmes e dedicados a Deus e à sua obra, é preciso lutar dia após dia, numa batalha da vida cristã, que parece não ter fim, né, irmãos? Quando a gente compartilha, né, a gente está entre os irmãos, a gente sempre comenta essas coisas, né? As nossas lutas, né? As guerras que há dentro de nós. Então é uma batalha imensa, né? Porque nós temos a tendência de lermos esse versículo com muito entendimento. Quando a gente lê esse versículo, né, ele parece ser bem claro.
Muitas vezes, irmãos, com a certeza de que estamos seguros ao que Jesus está dizendo. Porém, irmãos, olhando para a minha vida e para o convívio dentro da igreja, vejo que não posso desviar nem um minuto, irmãos, a minha vida de Jesus, o meu olhar para Jesus. Senão, irmãos, eu corro o risco de construir o meu tesouro aqui na terra. Isso é bem sério, irmãos, porque às vezes a gente lê os versículos, irmãos, e a gente acha que está tudo certo na nossa vida. Mas, infelizmente, o pecado, irmãos, ele é cruel. E a gente acaba acostumando com muitas coisas. Por isso, eu creio que hoje o Senhor está trazendo esse alerta, né, para nossas vidas. O Senhor, Ele tem trazido tanto amor, né, no nosso meio, irmãos, tanto cuidado. Se a gente estiver ligado no Espírito, a gente vai perceber que Ele não quer nos abandonar, Ele não quer nos deixar de lado. Pelo contrário, irmãos, Ele nos ama, Ele tem trazido palavras para levar a nossa vida para a presença dEle, né, está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Mas falo isso porque se parar para observar o dia a dia da sua vida, se pegar o tempo que está gastando para se manter neste mundo, irmãos, e comparar o que estamos gastando na presença de Deus e na colaboração para a edificação da igreja, nós vamos ter um medidor, irmãos, para a gente saber aonde está o nosso tesouro. Pensa aí, irmãos. Quanto tempo, quantos pensamentos a gente tem durante o nosso dia? Quantas coisas a gente faz, né? Todos os dias, dia após dia. Quanto desse pensamento, irmãos, está ligado com as coisas do alto, as coisas do Senhor? E as atitudes? Quantas dessas atitudes, né, inúmeras que a gente faz todos os dias, quantas são para o reino? Eu creio que isso é um bom medidor, irmãos, para a gente poder começar a ter uma conversa com o Senhor. Para a gente poder ir aos pés do Senhor e agradecer pelo esse amor, por esse cuidado que Ele tem. Quantas coisas pensamos durante o dia e quantas dessas coisas me levam a pensar e ter atitudes ligadas ao reino dos céus? Quantas dessas coisas, irmãos? Seria muito bom se os irmãos estivessem todos felizes, né? Oh, glória! Eu estou bem. O Senhor está sempre no meu pensamento. Eu estou lá no meu trabalho, lá, e eu estou exercendo a obra do Senhor. Eu estou sempre firme, lutando o bom combate, junto com meus irmãos guerreiros. É isso que o Senhor quer de cada um de nós, né? Esse compromisso, né? Essa vida separada, essa vida transformada. Irmãos, é tão fácil, né? Tão mais fácil planejar as coisas da nossa vida referente a esse mundo, não é verdade? Nós somos cuidadosos, dedicados, esperançosos, animados. Opa, irmãos, não é isso mesmo?
Quando a gente quer algo, né? Neste mundo, irmãos, parece que a gente acende algo dentro da gente, né? Traz aquela força, aquele ânimo, né? O irmão pode estar cansado, trabalhou tanto, mas aí ele pensa, isso aí eu quero, né? Parece que vem uma vitamina, irmãos, né? E é assim, irmão, na nossa vida. Deus, Ele quer tratar aí, né? Deus quer trabalhar no nosso coração aí. Então vamos ver se é assim mesmo, né? Vamos falar no nosso trabalho, né? Na área do trabalho. Sempre queremos nos preparar mais e demonstrar muito interesse. Pois sabemos que se nos dedicarmos, poderemos ter uma promoção, subir de cargo. Irmãos, e o mais importante, ganhar um aumento. Não é verdade? É ou não é, irmãos? Ou só eu que penso assim? Então, irmãos, procuramos nos especializar ainda mais, fazendo cursos de especialização, treinamentos, nos envolvendo cada vez mais no trabalho. Muitas vezes fazendo horas extras e até trabalhando nos finais de semana. Temos meta a cumprir, irmãos. Preciso chegar lá, preciso alcançar aquilo que eu tenho no meu coração, né? Agora vamos falar nos estudos. É uma vida longa, né, irmãos? Muitos anos se passam, né, da alfabetização, né, até a formação de um profissional. É um tempo muito importante, onde definirá as oportunidades de construírem a vida almejando obter uma condição social melhor. A gente sempre estuda, irmão, pensando em ter algo melhor na nossa vida. No começo, nós não damos muita importância, né? Não temos muito essa noção. Mas quando vem chegando a fase adulta, irmãos, aí vem as preocupações, né? Poxa, deveria ter estudado mais. Agora estou vendo aí, para arranjar um emprego está difícil, o pessoal quer isso, quer aquilo, né? Aí vem o momento de buscar o tempo perdido, irmãos. E corremos para cursos e mais estudo, que absorve o nosso tempo e nos deixa esgotados. Não é verdade? Quando a gente perde o time, aí fica mais difícil, né? Imagine eu voltar a estudar, nossa, fazer uma faculdade, irmãos. Não é fácil. O gás vai acabando, né? Amém, Jesus. No meio, irmãos, tem a família, que é o objetivo de tudo isso. Não é verdade, irmãos? O que a gente não faz, né? Para os nossos queridos. Queremos dar o melhor para os nossos filhos e para o nosso lar. Quantas coisas desejamos ter e vira algo que nós lutamos, irmãos. Muitas vezes, toda a nossa vida. Ficamos fascinados quando conquistamos. Nossa, é uma alegria, irmãos. Aquele sonho que a gente tinha,
Hoje está na nossa mão. É uma festa. E quando a gente não alcançou ainda, mas a gente não vê a hora, irmãos, de chegar. Oh, Senhor, quero tanto isso. Há também a enorme responsabilidade de manter a casa, não deixar faltar nada. Como é trabalhoso cuidar dos filhos, não é, irmãos? Filhos não é fácil. Mas são bênçãos, irmãos. Eu não troco por nada. Eles precisam crescer bem para terem suas vidas estabilizadas. Quantas coisas a se fazer, né, irmãos? Parece que a gente não vai conseguir dar conta, não é verdade? É muita coisa, irmãos. Com esses exemplos, acredito que tenha algo que você se identificou, irmão. Que isso, de alguma forma, tocou na sua vida. Então, vamos olhar agora a nossa vida com Deus. Não, irmãos. Hoje eu não vou falar sobre a vida do crente. Eu creio que os irmãos estão bem preparados e sabem muito bem, né? Como é que é viver na presença do Senhor. Quantos e quantos cultos, irmãos, a gente falou aqui. O que o crente tem que, como o crente tem que se colocar. Como o crente deve viver. Como o crente, né, deve se apresentar no corpo de Cristo. Eu creio, irmãos, que muita gente já sabe. Então, o que eu quero propor para vocês, né, para a igreja, é eu examinar a si mesmo. Para buscar em Deus a verdade da sua vida e poder avaliar se realmente está gastando a sua vida juntando tesouros no céu. Irmãos, acho que o mais importante na nossa vida é a gente se examinar. Porque o Senhor ele já deu essa palavra, irmãos. Essa palavra que é o próprio Deus, né? Para que a gente possa buscar nela o caminho que a gente tem que seguir, a forma que a gente tem que viver. E também o Senhor nos deu a igreja, né, para que a gente, em unidade, em comunhão, a gente possa demonstrar ao Senhor aqueles que estão perdidos. E a gente cumprir o nosso chamado, né? Aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós, e a gente possa exercer com muito amor e carinho, irmãos. Amém? Então, o tema é onde está o seu tesouro, né? Então é para os irmãos ficarem atentos. Deus nos dá, irmão, a oportunidade de nos ajudar nesse processo de santidade, para ajuntarmos nossos tesouros no céu. Vamos ler lá no versículo 22 e 23 o que o Senhor nos alerta. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz.
Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Eu creio, irmãos, que nós precisamos um dos outros para termos os olhos cheios de luz. Quando a gente fica, irmãos, à margem da igreja, encostados, irmãos, sem o contato com o corpo, apenas ali, a possibilidade da luz que está dentro de você ser trevas é muito possível, irmãos. Por isso, eu creio que esse alerta vem no momento certo, de tudo que o Senhor tem falado aqui no nosso meio. Porque, irmãos, não basta a gente estar presente, a gente tem que estar conectado. A gente tem que estar vivendo uma vida em amor e comunhão, como a palavra nos ensina. Nossos adversários vêm contra a igreja. Por isso que a igreja é forte. Agora, quando a gente está sozinho, irmãos, a gente não tem condição nenhuma de derrotar o maligno. Então, muitas vezes a gente pensa que estamos na luz, né? Eu estou aqui na igreja, eu dou o dízimo. Eu faço as coisas do jeito que eu bem entendo, né? Ou muitas vezes eu faço aquilo que eu acho que eu consigo, né? Mas pode ser bem possível, irmãos, que a luz que está em você seja trevas. Mas eu creio que Deus, Ele traz palavras, né? E muitas vezes mexe um pouco com a gente, para que a gente possa, irmãos, dar um passo de fé, que a gente possa ser manso e humilde, né? E reconhecer, irmãos, que muitas vezes a nossa vida não está de acordo com a vontade do Senhor. E muitas vezes a gente acha que está tudo bem, está tudo certo. E o Senhor, Ele, em toda a sua história, irmãos, Ele sempre envia, né, alguém para falar para o seu povo: se arrependa, volte para a minha presença, não seja desse jeito. Eu quero viver uma eternidade com vocês, um povo santo, dedicado, cheio de amor. Nós não somos nada sozinhos, irmão. Nós somos a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. E a gente precisa ter essa verdade na nossa vida. Quando a gente estiver em outro lugar que não seja aqui, irmãos, ou aqui mesmo, né? A gente precisa ter esse entendimento. Não é sobre mim. Eu não sou o bambambam. Eu não sou... É sobre o Senhor, é sobre Jesus. Eu só estou aqui cooperando, irmãos. Eu só estou aqui para servir. O Senhor fala que a gente tem que ser o menor entre os irmãos. Será que eu estou sendo, irmão? Será que a minha vida demonstra isso? O meu falar, o meu agir? Será que está dessa forma? Onde está o seu tesouro, irmão?
Aleluia, Jesus. Jesus, como cabeça do corpo, governa. Portanto, temos que demonstrar, através das obras que fazemos como igreja, quem somos. E nós vamos fazer essas obras aqui no Ministério Água de Cristo, irmãos. O Senhor nos juntou aqui? Sim ou não? Nós estamos aqui, irmãos, toda semana, né? Como a Alessandra falou, né? A gente se conhece. A gente se ama. Às vezes dá umas confusãozinhas, mas que família que não dá? Não é verdade? O importante, irmãos, é manter os olhos no Senhor. E sempre entender, irmãos, que a gente não tem nada. Eu não tenho nada de bom. Eu não sou melhor do que ninguém. Se não for a graça do Senhor na minha vida, o que eu estaria fazendo aqui? E isso é para todos nós, irmãos. Nós somos cooperadores. O Senhor fala, a gente, eis-me aqui, Senhor. Hoje o Senhor está falando, onde está o seu tesouro? Lembra que é muito mais fácil nos moldar as coisas deste mundo. Lembra disso, né? Então, somente, irmãos, olhando para Jesus e ouvindo o que o Espírito Santo diz às igrejas, é que, em obediência, irmãos, em obediência, permanecemos com os olhos bons, fazendo que todo o corpo seja cheio de luz. É dessa forma, irmãos. É assim que a gente vai para o céu. Nossa carne, nossos desejos, querem nos manter aqui. Eu preciso conquistar, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu sou mais que vencedor. Eu estudei. Eu não sou qualquer um. Amém, Jesus. As coisas que eu comentei aqui, irmãos, sobre estudo, né? Sobre trabalho, sobre família, não são erradas. Não são erradas de pensar, de desejar, de conquistar. Não são. O que precisamos é conseguir o equilíbrio, irmãos. O Senhor não quer que a gente vive sem nada. Não é isso. Mas a gente não pode viver uma vida, irmãos, onde essas coisas atrapalham a nossa caminhada com Ele, com a igreja. Desejos, vontades, a gente tem. A gente está nesse mundo. Mas essa é a luta do crente. A luta do crente, irmãos, é deixar de lado. Se um desejo do meu coração vai atrapalhar a minha caminhada, a minha comunhão com os irmãos, meu crescimento espiritual, né, o meu trabalho, né, na obra do Senhor, irmãos, eu tenho que negar. E eu tenho um Deus, irmãos, que Ele é tão poderoso que Ele tira do coração essas coisas. E esse meu Deus é o de vocês também. Então Ele faz na minha vida, faz na vida do irmão. Ele muda os pensamentos, comportamento.
a gente precisa, né? Sempre nos examinar para que a nossa vida seja parecida com a vida de Jesus. Às vezes eu escuto, mas nunca a gente vai chegar lá, né? Irmão, se a gente se esforçar, a gente vai ser parecido. Já não tá bom? Mas se a gente falar, nunca vou chegar lá, né, a gente acaba desistindo. Deus não quer isso. Ele quer que a gente continue. Então, nosso Senhor, Ele é humilde, né? Ele é manso, Ele é amoroso, Ele é fiel, Ele honra, Ele faz o que foi determinado. Jesus é nosso exemplo, irmão. A Bíblia nos diz em Romanos 8, 38 e 39. Bem conhecido também por nós aqui, né? Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É esse convencimento, irmãos, que temos que ter dentro do nosso coração. A gente tem que ser convencido, irmãos, dentro de nós. Nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, na nossa caminhada diária, vai acontecer situações. A nossa carne vai lá desejar as coisas. Só que a gente tem que ter a palavra do Senhor dentro de nós, irmão, para que a gente possa declarar: não, isso não. Isso vai me separar da presença do Senhor, da comunhão dos meus amados irmãos. Isso vai me tirar do meu bom combate. Então eu vou resistir. Eu vou lutar para que eu não caia em tentação. Eu vou pedir para o Senhor: não me deixe cair em tentação. Me ajuda, Senhor. Temos um grande desafio para que a nossa vida seja equilibrada. Muitas vezes, tomamos esse próximo versículo como forma de se justificar por algo que não estamos conseguindo fazer. Mas eu creio que hoje, irmãos, ele veio no tempo certo, para a gente ter o entendimento, né, que a gente precisa, né, para que a gente possa realizar o propósito de Deus. Esse versículo é Eclesiastes 3, o versículo 1. Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Amém? Porque o Senhor me deu isso no coração, irmãos. Muitas vezes a gente pega esse texto e a gente fala: eu não fiz isso e tal, mas você sabe, né, irmão? Há tempo para todas as coisas. Então, isso aí não deu para mim participar, mas fique em paz.
há tempo para todas as coisas. Eu creio que o Senhor quer inverter isso, irmãos. Quando a gente tiver um desejo forte no coração, que vai fazer a gente parar no nosso processo de santidade, irmãos, a gente vai olhar para o Senhor e falar: Senhor, tua palavra diz que há tempo para todas as coisas. Isso pode esperar, porque eu quero a tua presença. Eu quero crescer cada vez mais. Eu quero parecer com o Senhor. Eu quero que o meu tesouro seja construído no céu. E a gente deixar de lado, irmãos, né, as coisas que muitas vezes a gente fala, irmãos, para o nosso próprio interesse. A palavra de Deus, irmãos, ela nunca vai nos tirar da presença do Senhor. Nunca a gente tem que ler essa palavra, irmãos, para a gente justificar algo que o Senhor, né, que a gente acredita que a gente não vai conseguir fazer. Porque o Senhor, Ele nos quer para Ele. Essa palavra, irmãos, é uma palavra de conserto, de amor. É uma palavra que vai nos atrair para a sua presença. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu não poderia encerrar, né, a pregação sem falar do último versículo que nós lemos lá em Mateus, né? Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Dinheiro é tão cobiçado no mundo, né, irmãos? E tão necessário, né, para a gente viver. Porém, na Bíblia, irmãos, ele é comparado a um Deus. Eu creio que o Senhor deixou esse alerta, né, irmãos? Porque não é fácil, irmãos. A gente precisa, né? A gente viver nesse mundo, a gente precisa de dinheiro. E isso é desafiador para o crente. Porque a gente escuta, assim, muitas coisas, né? Então, fala, mas o crente tem que ser, né? Não tem nada, não sei o quê, né? E o crente isso, o crente aquilo, né? E o Senhor não está preocupado com isso, né, irmãos? O Senhor nos dá a eternidade. Às vezes a gente é tão pequeno, né, no nosso pensamento, que a gente acha que, nossa, daqui a pouco eu estou com, né, 80 anos, e aí não tem mais nada que eu fazer aqui nessa terra, não vou conseguir mais viajar, não vou conseguir fazer o que eu queria, não vou ter força, né? Então eu preciso agora resolver a minha vida. Só que nós temos a eternidade, irmãos. Nossa vida não acaba aqui. Às vezes o irmão quer ir para Paris, né? Conhecer a Torre Eiffel, né? Deixa para a eternidade, irmãos. O melhor é seguir Jesus. Jesus é tudo para nós, irmãos. A gente percebe isso, irmãos, quando a gente passa por situações, né? Como a Alessandra testemunhou aqui. No momento que a gente está passando por uma situação de morte, irmãos, aí Deus, ele
A gente dá tanto valor para Deus, né? Nossa, como Deus é bom, Ele vai me ajudar, eu vou sair dessa, né? Eu confio tanto no Senhor. Quando a gente, né, não tem o que fazer, né, irmãos? Sai das nossas mãos. Aí Deus cresce na nossa vida, né? Ah, agora eu vou... Se eu sair dessa, Senhor, nossa, nunca mais vou faltar no culto. Aquele irmãozinho lá que eu odeio, eu vou até pedir perdão. Mas me cura, Senhor. Oh, Jesus. Aleluia, Senhor. Infelizmente, vemos que o dinheiro realmente contamina o coração do homem. E por isso, precisamos ter o cuidado durante a nossa vida para não nos inclinarmos para ele, irmão. Porque a gente não tem jeito de viver sem dinheiro, irmãos. Mas tome cuidado, irmãos. Porque às vezes a gente vai acabar se inclinando. Muitas vezes, né, pelo dinheiro ser necessário, para nos justificar, sempre falamos e declaramos o que está lá em Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Daí a gente fala, não, irmão, a questão não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Né, o crente conhecedor da palavra, né? Não, na minha vida eu não tenho esse problema. Eu conheço muito bem a palavra do Senhor. Lá diz, é o amor ao dinheiro. É o amor. Deus me deu isso para falar para os irmãos. Talvez a forma que temos vivido, mesmo achando que não há amor ao dinheiro, pode nos revelar que podemos estar se dedicando a esse Senhor. Irmãos, é a nossa vida. A nossa vida revela. Muitas vezes, irmãos, o que sai da nossa boca não é verdadeiro. É algo que a gente formulou dentro de nós, de um homem pecador, né, cheio de desejos, cheio de vontades, mas que é crente, irmãos. É um homem que lê a palavra do Senhor, mas que precisa ser quebrantado, irmãos. Ele precisa buscar a presença do Senhor. Pedir para que Deus possa trazer a verdade da sua palavra. A realidade que está faltando na vida. Nossa vida revela, irmãos. Então não é o de muito falar. Não é o que sai da nossa boca. É o que você é, o que você demonstra. Por isso que a gente tem que se examinar. Porque às vezes, irmãos, a gente está assim, tendo amor ao dinheiro. Os nossos pensamentos estão sim desejando as coisas materiais, as coisas desse mundo. Tudo que nós estamos fazendo e agindo é sim para ficar mais rico. Para ter mais coisa aqui. E assim a gente vai enchendo, né, o nosso tesouro nessa terra.
Mas está tudo bem, porque eu estou me dando bem na vida. Deus está prosperando na minha vida. Vocês não estão vendo, irmãos? Eu não estou vindo aqui, eu não estou participando, mas o Senhor está me abençoando. Minha vida está uma bênção. Eu tenho dinheiro até para ajudar os irmãos coitados que não tem nada. E fica tranquilo que eu quero mais, irmãos, eu vou conseguir, porque eu sou o cara. Irmãos, um irmão desse esqueceu que o que o Senhor nos quer da nossa vida é que a gente seja santo e que a gente viva uma vida com Ele eternamente. E que tudo que a gente fez nessa terra vai vir a traça, o fogo, o ladrão, e tudo vai embora. Creio que tudo isso, está bem claro para nós. O Senhor, Ele trouxe esses temas, Eu agradeci o Senhor, porque no dia eu falei, será que eu vou ter que mudar a minha pregação? Isso nunca aconteceu assim, então... Daí conversei com o pastor, ele falou, não, é continuação. Eu falei, glória a Deus, Senhor. É amor de Deus, irmãos. É amor de Deus. Porque hoje está muito, muito complicado, muito difícil a gente saber se realmente estamos fazendo a vontade do Senhor, vivendo uma vida, na presença, nos cuidados do Senhor. Porque muitas vezes, irmãos, o crente, ele não revela Cristo. O crente tem os seus caminhos, tem a sua forma, o seu jeito de viver. Então, hoje, todo mundo sabe tudo, irmãos. Então, às vezes, a palavra pregada não tem muito valor. Porque amanhã ele vai num lugar encontrar uma outra palavra que o coração aceita. E continua vivendo. Mas o Senhor, no nosso ministério, Ele tem tocado em nossas vidas. E os irmãos têm escutado. O Espírito tem falado às igrejas. Então, o irmão, fica ligado, irmão. Seja obediente. Peça perdão. Não seja rebelde. Não ache, que o irmão sabe demais. Vamos ser menor. Vamos aceitar a palavra do Senhor. Vamos se dobrar na presença dEle. Não é para o pastor que você tem que se dobrar, é para o Senhor, irmão. A gente tem que continuar a nossa semana, irmão, nos pés do Senhor. Senhor, eu sou isso mesmo. Eu adoro dinheiro, Senhor. Mas eu não quero mais ser assim. Eu quero estar nos seus pés. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero amar o meu irmão. Eu quero declarar a tua palavra. Eu quero viver para ti. E aí, faça um propósito com Deus. Eu vou, Senhor. Eu vou me esforçar. Eu vou estar com meus irmãos. Eu vou te buscar todos os dias. Eu vou ler tua palavra. Eu vou me examinar. Eu não vou mais me achar. Eu vou usar os teus talentos para te servir.
Porque, irmãos, o Senhor tem derramado bênção sobre vocês, sobre nós. E esse ministério, irmãos, ele é um lugar que Deus preparou para a gente fazer a obra, né? E mais do que isso, para a gente escutar a palavra de Deus, para se consertar. Isso a gente tem recebido e tem recebido bastante. Agora, o fazer a obra, eu creio que a gente precisa se levantar. Como eu disse, né, irmãos, a gente não é melhor do que ninguém. Então, há lugar para todos, há espaço para todos. Seja humilde, se apresenta. Não é para homem, irmãos. É para a obra de Deus. O Senhor tem um chamado em nossas vidas. É para Ele, irmãos. Ele é o Rei. Ele é o Senhor. É por Ele que nós estamos aqui. Não é para que a minha vida seja boa, irmãos. Não é para que eu pague meus boletos na segunda-feira, irmão. Não é para que eu seja curado. Não é, irmãos. É tudo para Ele. É para Ele ser glorificado, para Ele ser exaltado. Nossa vida é para Ele, irmãos. Aleluia. Como eu falei no começo, não deixe de se examinar. Há um propósito de Deus para a sua vida, irmão. E nós, como igreja, iremos te ajudar a realizar. Irmãos, creia na palavra do Senhor. Há um propósito de Deus na sua vida. Mas não é sozinho. Olha os irmãos aí. É um ajudando o outro. Porque às vezes aquilo que eu preciso não está em mim, irmão. Está no irmão. Para eu completar a obra, eu preciso do irmão, porque ele vai lá e vai resolver essa parte. Então creia nisso. Você tem um propósito. Você não nasceu à toa. Você não nasceu para ficar se matando nessa vida, correndo atrás do rabo. O Senhor tem algo melhor para você. Amém? Jesus é o nosso tesouro, irmãos. É Ele que é o nosso tesouro. Jesus. É por Ele que temos que viver. Que o Espírito Santo nos leve a toda a verdade dessa palavra e nos ajude a alinhar a nossa vida ao seu propósito. Amém? Vocês creem, irmão? De verdade? Glória a Deus. Irmãos, o que a gente fala aqui em fé é ligado nos céus, hein? Fiquem firmes. Quando a gente aceita Jesus, né? É uma alegria, né, irmão? E parece que tudo vai mudar na nossa vida. Não sei se foi assim com os irmãos. Nossa, você fica... Eu ia para a igreja, né, meu? Eu trabalhava e só ia no domingo, né? Novinho. Louco para ficar lá com os irmãos, escutar o louvor. Daí tinha o irmão Odovaldo. Daí ele chegava em mim lá... Ô, irmão Alexandre, dá para você ficar lá cuidando dos carros? Poxa, irmão. Eu não acreditava.
Mas mesmo assim eu ia, irmãos. E não era ali na frente da igreja, como era aqui. Ele falava para eu ficar do outro lado da avenida. Mas eu creio, sem entendimento, irmãos, eu obedeci. Sem entendimento. Né? E o Senhor me fortaleceu, irmão. Confesso que umas vezes eu dei umas fugidinhas dele. Ele estava lá e eu corria para o outro lado. Né? Não pode me ver hoje. Mas é assim, irmãos. Essa sede, esse desejo, ele tem que continuar. Né? A gente tem que fazer com que a nossa vida, né, não se apague com o Senhor. Né? E isso, para isso não acontecer, a gente precisa ter unidade, comunhão. Estar realmente ligado na igreja. Né? Porque hoje está acontecendo muito com muitas pessoas, hoje são os desagrejados que falam, né? Eu sou crente, só que eu não tenho igreja. Eu estou vagando pelo mundo aí, né? Eu falo de Jesus onde eu passo. Né? Infelizmente, irmãos, esse irmão está enganado, né? Porque o Senhor não falou para fazer isso. Ele falou para a gente viver juntos em amor e união, como um corpo. Né? E assim a gente vai fazer, irmãos. Né? Fortalece a sua fé, irmãos. Ore para o Senhor, ore mais. Busque mais a presença do Espírito Santo. Né? Se fortalece. Eu creio que os irmãos já sabem, nossa igreja está aberta. Né? Temos algumas atividades para que a gente possa estar junto, né? Adorando o Senhor, nos fortalecendo e nos doando. Né? Então, que os irmãos se despertem. Né? Porque Jesus está voltando. Né? Que a gente possa estar acumulando nossos tesouros no céu, né? Olhando para Jesus. Amém?